Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou te ensinar a matriz do método SFAIR para que em 28 dias você construa redações mesmo sem o domínio do tema proposto e seja aprovado no concurso dos seus sonhos. Bom, meu nome é professor Matheus Oliveira, eu sou especialista em redação e também sou policial militar do estado de Minas Gerais. Sem mais delongas, vamos aqui para... aqui, ó, esse aqui sou eu, ó. Matheus Gustavo Oliveira, professor de língua portuguesa, especialista em redação e também policial militar do estado de Minas Gerais. Para quem é esta aula? Esta aula é para você que quer mudar de vida e não quer ficar fora das vagas do concurso dos seus sonhos por causa da redação. É para você que pensa que redação é um bicho de sete cabeças. Não é. É para você que não sabe por onde começar uma redação. Para você que não sabe o que fazer quando tem a proposta de redação à sua frente. Você recebe a proposta de redação e não sabe o que escrever, o que fazer. Vamos resolver este problema hoje. Para você que fica paralisado no momento que recebe a folha em branco e não sabe o que fazer, o que escrever. Ou até então você sabe, né? Mas não tem eficiência para escrever uma redação que seja aprovada. Pois aqui nós não queremos criar escritores, mas sim alguém que escreva uma redação que seja aprovada no concurso. O seu objetivo, eu sei que é esse. E para quem não é esta aula? Esta aula não é para quem não está disposto a colocar em prática todo o conhecimento que mostrarei. Esta aula não é para você que acha que ficará bom em escrever redações, mas não quer se empenhar, não quer ter o trabalho de escrever uma linha sequer antes do dia da prova. Aí, meu amigo, aí eu só tenho que trazer para você Albert Einstein, que diz: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Vamos mudar isso? Vamos mudar tudo isso? Olha, após ver o que tenho a dizer para você, você conseguirá construir uma redação que seja aprovada no concurso do seu sonho. Assim como aconteceu comigo e com o meu aluno. E hoje, senhor cadete de Polícia Militar de Minas Gerais, cadete Luiz Carlos. Fala galera, meu nome é Luiz Carlos, eu sou cadete do 2º ano do curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais e eu vim aqui trazer para vocês hoje, como nós mineiros falamos, um dos bizus mais bons do mundo. Eu vou contar para vocês a minha experiência que eu tive com ele. Já era a minha 2ª tentativa no curso de formação, na prova, e 20 dias antes dessa prova, o Matheus Gustavo me passou um esqueleto de prova, um esqueleto de redação aí, que é muito simples, muito tranquilo de decorar, de esquematizar e de aplicar na prova. E foi o que eu fiz. Resultado, tirei a nota de corte na prova objetiva, 29 pontos na nota objetiva e 87 pontos na redação. E a redação foi o que me permitiu estar aqui hoje como cadete da Polícia Militar. Então, colhe no professor Matheus Gustavo aí, não só concurseiros da área da Polícia Militar, mas também bombeiro, Polícia Civil, Enem, todos os outros concursos e processos. Bom, o senhor cadete Luiz Carlos já disse, o método SFAIR é um método simples, mas muito eficiente para que você faça uma redação que seja aprovada no concurso do seu sonho. E eu vou explicar o motivo de tudo isso para você. Bom, para você que assiste agora, deve pensar, né, que para mim, formado em letras, professor de português, sempre foi fácil escrever uma redação, mas acredite, nem sempre foi assim. Principalmente quando eu comecei a fazer concursos públicos para melhorar de vida. Aí eu vi que não era tão simples. Eu vou dizer uma coisa para você, para que eu pudesse de fato colocar, como você pode ver aí, a farda da Polícia Militar de Minas Gerais não foi tão simples quanto parece. Para vestir a farda, não pense que foi da primeira vez que eu consegui passar na prova, não foi. Eu tive um caminho, né, para percorrer e acredite, a redação foi aquela pedra no meio do meu caminho. Pois ela me fez não estar entre os classificados no concurso. Como se não bastasse, também foi uma pedra no meio do caminho quando eu quis ensinar aos meus alunos. Então, eu estava com dois problemas, pois se você tem dificuldade em alinhar as suas ideias para escrever, consequentemente, você também terá dificuldade em ensinar ou vice-versa, certo? Você concorda? E digo mais,
Não pense que saindo da faculdade você está totalmente preparado para colocar em prática os ensinamentos. Não está. Pelo contrário, né? Muitas vezes falta a experiência e assim como eu acredito que aconteça em outras áreas também. Você que talvez é formado em outra área, saiu da faculdade não tão preparado assim, né? E foi inquieto com a situação de professor, de concurseiro, que eu busquei um método para conseguir estruturar uma redação. Mas não precisa sair do vídeo agora pensando que eu quero apenas vender algo para você. Neste vídeo, eu te garanto, eu vou te ensinar algo que mudará a sua forma de construir a redação. E você vai ver, como eu disse no início, que não é assim um bicho de sete cabeças. Mas antes de mostrar o jeito certo de construir a redação, eu gostaria de contar como surgiu o método SFAIR. Método esse que possibilitou a minha aprovação, a aprovação do seu cadete Luiz, que você viu agora há pouco falando. Nessa imagem, você pode ver, né? Eu fico olhando aqui, gente, porque eu estou acompanhando aqui também com meu tablet. Daqui a pouco eu posso escrever um pouquinho para vocês aí, ó. Tá vendo? Nessa imagem, você pode ver minha sobrinha Luísa e eu. Linda demais, né? Coloquei ali, mas nem precisava ter colocado, né? Bom, onde eu quero chegar? Um dia eu estava na casa da Luísa e brincando com ela, observei que ela andava de bicicleta. Mas como ela estava aprendendo e ainda assim não tinha equilíbrio, ela precisava utilizar as rodinhas. Essas rodinhas aqui, que eu vou marcar de vermelho para você, tá vendo? Essas rodinhas. Ela precisava andar na bicicleta com elas porque tinha essa dificuldade. E foi aí que me veio a ideia em minha cabeça sobre o método SFAIR e em como fazer com que as pessoas consigam construir suas redações mesmo sem ter o domínio do tema proposto, mesmo que nunca tenha escrito uma redação na vida sequer. Veja só. Assim como a Luísa precisa de apoio para aprender a andar de bicicleta, você também precisa desse apoio em sua redação. Você também precisa de formas para que fique fácil iniciar uma redação, para que você consiga desenvolver o seu texto. Outra questão. A Luísa vai utilizar as rodinhas em sua bicicleta para sempre? Não. Assim como você não precisará utilizar para sempre tudo que daqui a pouquinho eu vou te ensinar a você referente ao método SFAIR. Se você quiser utilizar tudo para sempre, pode. Mas se você quiser inovar, você pode. Mas você vai inovar quando? Quando você souber o básico. Aí depois você inova. Nisso agora, segue tudo que eu disser para você. Com o tempo, você conseguirá criar as suas redações sem o apoio do método SFAIR. Acredite. Então, sem mais delongas, vamos colocar a mão na massa e começar a construir redações incríveis que sejam aprovadas em qualquer concurso. Que é o que você está buscando aqui. Ser aprovado e não ter aí a redação como empecilho. Como você quer construir sua redação? Eu acredito que você já conhece a história dos 3 porquinhos, né? Nessa história sabemos que dos 3 porquinhos, 2 não construíram bem suas casinhas e assim o lobo mau conseguiu destruir as 2. Então, né? Tivemos aqui, ó, contando o desenho, ó, a casinha de palha que foi destruída, a casinha de madeira, mas a de tijolos ela ficou intacta quando o lobo mau chegou. Da mesma forma, se você não ficar atento aos pontos principais para construir a sua redação, o corretor mau, o não sei o que escrever mal, podem destruir o seu sonho. Bom, para construir bem uma casa, temos alguns fundamentos básicos. Assim como para construir uma redação, teremos o nosso checklist de redações. Já falei até mais alto, né? Somente com esse checklist você estará na frente de muitos candidatos. Veja só. Pode dar print, vai, dá print, que não tem nada a esconder. Esse é o checklist de redação SFAIR. Através dele, nós faremos uma redação que será aprovada. Você tem que ir todo o passo a passo para construir bem uma redação. Então, lembre-se, com o checklist nós temos 2 questões, que é a mesma coisa, que é a analogia, quero dizer. Construção de uma casa e a construção de uma redação. Você pode ver aqui, temos a casa até dos Simpsons, né? E aqui nós temos ela aberta, ela já completa. Nessa construção nós temos aí, primeiro saber onde vamos construir a casa. Depois disso nós teremos que fazer a base,
depois as paredes estão aqui, e depois o telhado, tem aqui um jardim, tem todo o acabamento. Então vamos falar sobre isso para construir uma redação. Vejamos. Bom, construção de uma casa versus construção de uma redação. Como você viu aqui no nosso checklist, temos aí que seguir algo. Primeiramente, a gente fala que eu chamo de solo. Você precisa saber, antes de construir uma casa, né, como só sabemos aqui, ó, você precisa saber, opa, não é isso que eu queria, onde você construirá a sua redação. Qual é o estilo de redação? Qual que é a banca examinadora? Então você precisa saber disso. Depois, vem um planejamento. Aqui você começará a sua redação. Onde que é o planejamento? Daqui a pouco você verá isso no Canva Método SFAIR. Espera um pouquinho. Base é a introdução. Então, primeira coisa, inicie bem a construção de sua redação, assim como nós precisamos saber, primeiramente, o solo, onde que será feita a casa, precisamos saber onde que vai ser a nossa redação. Vai ser qual concurso? Qual que é o local que será feito? Qual que será a banca examinadora? Qual que é o estilo? É o dissertativo, argumentativo? Então vamos lá. Planejamento, aqui você começa a redação. Então você não inicia a sua redação pela introdução, não. Inicia pelo planejamento. Daqui a pouquinho nós faremos a mão na massa aqui do planejamento SFAIR. A base, que é a nossa introdução. Inicie bem a construção de sua redação. A base da sua redação será a sua introdução. Faremos tudo aqui hoje ainda. As paredes serão o desenvolvimento, então faça um desenvolvimento que sustente, faça desenvolvimento, são dois, né, que sustentem as ideias de sua redação. Então nós teremos lá planejamento, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. O telhado, que é a nossa conclusão, faça uma conclusão que proteja, entre aspas, tudo o que já fez e que não deixe goteiras em sua redação. Lembrando que o telhado não protegerá o que estiver de fora da sua casa. Por isso, não coloque nada fora do que estiver em sua redação. O que você vai fazer na sua conclusão? O próprio nome já diz, concluir tudo o que você já disse. Você não precisa colocar nada de novidade lá na sua conclusão do que você já não disse. Introdução, introduzir o assunto, óbvio. Desenvolvimento é desenvolver o que você introduziu. E antes, né, de finalizar tudo, temos o acabamento. Será a estética de sua redação. Lembre-se, é importante uma letra legível. Não precisa ser a letra mais linda do mundo, é preciso ser uma letra legível. O corretor não pode ficar adivinhando o que você quis escrever. Jardim, a analogia que eu faço é com o título. Algumas pessoas colocam, outras não. Alguns projetos de casa exigem, outros não. Então, fazendo analogia com o título, particularmente, eu acho interessante você colocar. Mas caso a banca não peça ou não seja necessário, fica a seu critério. E atenção, hein? Algumas provas possuem um local específico para o título, portanto será necessário preencher. Olha aqui, a solução para todos os problemas. Temos aqui o Canva Método SFAIR, nós faremos tudo isso aqui hoje. Então, unindo, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Olha, o checklist, que é tudo que a gente precisa fazer na redação, olha. Sei qual que é a banca examinadora? Sei. Sei qual é o estilo pedido? Sei. Comecei o planejamento SFAIR? Nós vamos aprender daqui a pouco. Tema, sei qual é o tema? Sei. Fiz a interpretação do tema por completo em partes, que é o raio-x do nosso tema? Nós faremos também. Fiz a leitura ativa dos textos motivadores? Caso tenha, tem redação, tem prova que não tem, viu? Texto motivador. Eu vou fazer aqui sem, para a gente aprender no bruto, no raiz. Durante a leitura dos textos, eu marquei as partes essenciais para criar ideias? Sim ou não? É necessário que sim. Não copiarei as partes da forma que está no texto motivador? Não, porque isso é plágio, você vai perder ponto por causa disso. Fiz a tempestade de ideias como aprendi com o professor Matheus Oliveira? Não fez, porque você não aprendeu ainda, vai aprender daqui a pouquinho. Escrevi minha tese Batman, baseada na super pergunta mágica. A pergunta mágica é: o que eu penso sobre o tema? Você tem sua tese, daqui a pouco responderemos. Escrevi meus 2 ou 3 argumentos sobre o tema, baseado na pergunta: por que eu penso isso sobre o tema? Veremos. Escrevi um repertório para cada argumento, baseado na pergunta: o que me fez pensar sobre isso em relação ao tema? E 3, escolhi 2 ou 3 agentes específicos, baseado no GOMIFES, para colocar em minha conclusão. Vamos agora para a mão na massa. Tudo isso é o checklist. Eu preciso decorar. É intuitivo.
Olha aqui o Canva. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu tenho o Canva completo aqui para a gente não perder tempo, tá? Vamos colocar aqui, ó. Olha que o Canva completo, vamos ver ele todos em partes, ele está completo porque não ia perder tempo aqui, né, gente? O tema da nossa redação será Educação à Distância e os seus desafios em tempos de pandemia no Brasil. Estou olhando para baixo porque vou rabiscar aqui agora, tá bom? Primeira coisa, raio-x do tema. Como faremos? Vamos dividir o tema em partes. Educação à distância é o nosso eixo aqui, o tema. Primeiro, o que está pedindo a educação à distância? Os seus desafios, marca desafios aí. Onde? Em qual recorte temporal? Em tempos de pandemia. E qual recorte geográfico no Brasil? Olha só, temos aqui o eixo principal, o tema educação à distância. O que nós precisamos saber da educação à distância? Os seus desafios. Quando? Os seus desafios em tempos de pandemia. Os seus desafios em tempos de pandemia, onde? No Brasil. Eu preciso falar, há necessidade de falar em outro local que não seja o Brasil? Não, você vai estar buscando o erro. Vamos falar sobre o Brasil. Vou até me tirar aqui, gente, para vocês verem tudo daí. Vamos focar no Brasil. Olha para você ver. Então temos aí, nosso raio-x da redação foi saber que vamos falar sobre educação à distância e os seus desafios em tempos de pandemia no Brasil. Tempestade de ideias. Como que eu gosto de fazer tempestade de ideias? Neste momento, eu gosto e peço que você utilize de 5 a no máximo 10 minutos para pensar, para não deixar, para não se prender às ideias que vierem. Aqui você pode colocar palavras, lá vai ser no rascunho da sua redação, né? Frases curtas, frases longas, dados, causas, consequências, pensamentos famosos, tudo que vem à sua mente. Então eu coloquei aqui, ó, primeiramente, educação à distância, é o meu principal, né? Desafios, também é principal. Pessoas que não possuem recursos, eu pensei sobre isso, olha, educação à distância é bacana, mas e as pessoas que não possuem recursos, como é que foi, será, hein, durante a pandemia? Seria uma ideia para colocar. Benefícios do ensino à distância, temos aí, podemos colocar benefícios do ensino à distância, malefício do ensino à distância, se fosse o tema, benefício do tema X, benefício do tema Y, malefício do tema X, malefício do tema Y, então dá para colocar aí com vários temas. Igualdade. Será que existe em relação à educação à distância? Será que é um dos desafios? Porque será que todo mundo teve acesso à educação à distância? É uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso aí. Declaração dos Direitos Humanos, meus amigos. Guarde aqui, ó, artigo 5º da Constituição e Declaração dos Direitos Humanos. Você pode utilizar os dois em qualquer redação, que você estará bem servido com os dois. Então leve, decore para a sua vida a Declaração dos Direitos Humanos e o artigo 5º da Constituição. Nós utilizaremos eles mais à frente no desenvolvimento, mas fique atento. Então, aqui eu fiz mais rápido, mas tivemos uma tempestade de ideias. Na minha tempestade de ideias eu colocaria mais coisas e depois eu iria separar o que foi mais importante para mim. Tá bom? Então vejamos aqui. Vamos para a tese Batman. O tema é educação à distância e os seus desafios em tempos de pandemia no Brasil. O que eu penso sobre o tema? Eu coloquei aqui. Eu penso que o ensino à distância trouxe muitos benefícios, principalmente para os alunos, mas também trouxe a discussão em relação à acessibilidade. Olha só, eu coloquei até aqui, ó, benefícios para os alunos. Daqui para frente, eu quebrei e fiz aí algo contrário. Eu coloquei o lado bom e o lado de reflexão, porque trouxe uma discussão em relação à acessibilidade. Será que todos tiveram esses benefícios ao seu alcance? É sobre isso que eu vou fazer ao longo do meu texto e você verá o resultado daqui a pouco, como que fica bom. Então, tivemos aí a tese Batman, né? O que eu penso sobre o tema. O que eu penso sobre o tema? Olha, responde. O que você pensa sobre esse tema aí? Dá uma pausa e pensa. Eu penso que o ensino à distância trouxe muitos benefícios, principalmente para os alunos, mas também trouxe a discussão em relação à acessibilidade. Aí, para eu saber quais argumentos que eu vou utilizar, o que eu faço? Eu respondo mais uma perguntinha mágica. Por que eu penso isso aqui tudo? Por que eu penso tudo isso aqui sobre o tema?
Eu vou responder. Porque eu acredito nos benefícios na educação à distância, principalmente em tempos de pandemia. Eu já disse isso aqui, né? Trouxe muitos benefícios. E por que eu penso outra coisa, que é principalmente para os alunos, mas também trouxe a discussão? Porque existem algumas lacunas para serem preenchidas ainda quanto à acessibilidade desse ensino para uma parte da população, porque alguns não tiveram esse acesso. Então vocês viram que aqui eu tive o argumento 1 e aqui eu tive o argumento 2. Está vendo que eu já tenho 2 argumentos, daqui a pouco eles serão colocados na nossa introdução. Então já temos aqui a tese, já temos os 2 argumentos. Agora eu preciso de um repertório para colocar no meu desenvolvimento. Então vejamos, qual que é a pergunta mágica para você ter um repertório? É você perguntar, o que me faz pensar sobre isso em relação ao tema? O que me faz pensar sobre isso aqui em relação ao tema? Desculpa. Eu penso sobre os benefícios, pois sem educação à distância, muitos alunos poderiam ter perdido o seu ano letivo, né? Uma das coisas que eu penso. Vejo que foi uma excelente medida, já que não são possíveis as aulas presenciais. No caso, já que não foram possíveis, né, na época da pandemia. Então, eu respondi isso daqui, ó. Por quê? O que me fez pensar sobre isso em relação ao tema? Agora, a parte 2. O que me fez pensar isso aqui em relação ao tema? Eu coloco aqui, ó. Eu penso sobre as lacunas a serem preenchidas, pois uma grande parte dos estudantes, principalmente de escolas públicas, não possuem os materiais necessários para as aulas, não possuem acesso à internet, o que coloca até em questionamento os direitos que eles possuem na Constituição Federal. Calma, aluno, não pense que esteja complicado. Olha só o passo a passo que a gente fez. Você pegou aqui, ó. O que você pensa sobre o tema? Você pensa que ele trouxe benefícios, mas também trouxe a discussão em relação à acessibilidade. Então, quais são os argumentos? A educação à distância, ela trouxe os benefícios do pessoal estudar durante a pandemia. Por que você pensa sobre a discussão, a acessibilidade? Porque existem lacunas a serem preenchidas. Então, vamos agora colocar mais alguns argumentos? Vamos. O que me faz pensar sobre isso em relação ao tempo, sobre os benefícios? Porque aí, ó, a educação à distância, alguns alunos poderiam ter perdido o seu ano letivo e não perderam, porque tiveram essa medida a seu alcance. Mas, por outro lado, por que existem as lacunas a serem preenchidas? Pois a grande parte dos estudantes, principalmente de escolas públicas, não possui os materiais necessários para as aulas. Não possui internet, o que traz o questionamento dos direitos humanos e os direitos que eles possuem na Constituição Federal. Aqui é o finalmente. Temos aí o GOMIFES para a minha conclusão. Como que funciona o método GOMIFES para a conclusão? Temos aí, ó, governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, escola, sociedade. Então, todos esses aí poderão estar em nossa conclusão. Eu peço para você escolher de 2 a 3, para não ficar muito aí. Então, temos o agente que eu vou colocar. A educação, que é o agente do governo, que é o Ministério da Educação, eu coloquei aqui, pode ser. Eu coloquei como agente a escola e a sociedade para nos ajudar sobre isso. As ações dos agentes, olha, aqui é para colocar mais, mas daqui a pouco você vai ver que vai ficar mais simples. Pensar sobre essa mudança no ensino e ficar atento para a acessibilidade. A escola precisa ficar atenta ao novo modo de ensino e atenta aos alunos. Aos alunos. A sociedade precisa compreender melhor esse modo de ensino. Vejamos. Introdução. Agora, além de tudo que você aprendeu, do checklist, do Canva, temos agora o método SPHERE aqui. No método SPHERE você tem os locais que já precisam, que já podem, que já são essenciais estarem preenchidos. Vamos ver quais? Olha aqui. É sabido que... O que está de amarelo você já pode deixar para sua redação. É sabido que o quê? Que a educação à distância traz desafios e divergências de opiniões. Não foi isso que nós falamos? Principalmente, quais são os recortes que nós fizemos no raio-x em relação ao momento de pandemia que vive a população brasileira? Dentre tantos fatores, porque são muitos fatores, mas você pode colocar em qualquer redação, destacam-se os seus benefícios para a educação, mas também o questionamento por parte de melhorias e acessibilidade para alguns estudantes. Ó, gente, vocês viram aqui que tem as lacunas certinhas? Só você encaixar tudo que a gente fez? Não, volta aqui, olha aqui. Olha aí, gente.
É só encaixar. Olha o desenvolvimento 1. Nossa, tá grande, mas relaxa. Sabe-se que, podemos começar assim. A modalidade do ensino à distância foi um grande auxílio para o ensino brasileiro em tempos pandêmicos. Nós falamos sobre isso já, né? Sobretudo, é necessário refletir em relação aos seus benefícios e suas melhorias necessárias. Notadamente, muitos alunos poderiam ter perdido o seu ano letivo por estarem impedidos de irem até as instituições, mas vimos que o contrário ocorreu. O mundo online, que já estava presente de diversas formas, assumiu um papel importante para estudantes de várias modalidades de ensino. Universidades, escolas públicas, particulares conseguiram dar continuidade aos assuntos que antes eram tratados apenas dentro de salas físicas. Aqui nós fizemos o desenvolvimento ACF. Nós aqui, argumentamos. ACF aqui, argumentos, comprovação e fechamento. Sendo que o fechamento não é necessário em todos, mas olha aqui para você ver. Argumentos. Colocamos aqui, a modalidade. Comprovação. Onde? Nós vimos que comprovado que as instituições não perderam ano letivo, que tivemos aí a questão online, que assumiu um papel importante dos estudantes. Fechamento. Universidades, escolas públicas particulares conseguiram dar continuidade aos assuntos que antes eram tratados apenas dentro de salas físicas. Então, tivemos aqui o desenvolvimento ACF para a sua redação. Vamos ver no outro local? Desenvolvimento 2. Por outro lado, esse modo de ensino ainda possui muitos desafios para chegar ao ideal de ensino necessário. Promulgada. Olha aqui, quando eu disse para você utilizar a questão dos direitos humanos. Promulgada em 1948 pela ONU, Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à educação. No entanto, não é o que se vê em alguns casos. Por quê? Com a pandemia, também foi possível notar lacunas a serem preenchidas, pois uma grande parte dos estudantes, podemos destacar os alunos de escolas públicas, não conseguiram estudar de forma efetiva por falta de equipamentos necessários para as aulas, alguns por não possuírem nem acesso à internet em sua residência. Dessa forma, o que foi solução para uma parte, para outra se tornou mais um problema. Que isso, gente? Que é isso, gente? Tudo que nós utilizamos aqui, Por outro lado, é o método SFAIR. Você já vai ter vários dessa questão de iniciar. Esse aqui é apenas um dos modelos. Por outro lado, esse modo de ensino ainda possui muitos desafios para chegar ao ideal de ensino necessário. Nós não falamos lá em cima, que tem muito desafio ainda. Aí eu pego a Declaração dos Direitos Humanos, promulgada, vou colocar de novo, em 1984, pela ONU. A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à educação. No entanto, não é o que se vê em alguns casos. Por quê? Porque na pandemia não foi, e eu continuo falando, para não ficar mais longo, vocês viram aí como que é interessante. E é isso que você vai aprender comigo. Conclusão, gente, conclusão, olha que coisa mais linda. Conclusão SFAIR. Portanto, os desafios, aqui é um do método SFAIR já. Os desafios e as divergências levantados em relação a quê? Aqui sempre colocar o tema. Educação à distância em tempos de pandemia. O amarelo é o método SFAIR. Merecem maior atenção por parte da sociedade que ainda não a compreende. Sempre, qualquer assunto, qualquer tema, vai merecer maior atenção por parte da sociedade que ainda não compreende, meu amigo. Pode ser qualquer tema. Por isso, fechamento, escola e poder público podem unir forças no sentido de elucidar as questões. Olha a sua conclusão. Conclusão para a redação que é a prova. Está aqui, meu amigo, está aqui. Está aqui. Bom, agora que você entendeu as bases que eu passei a você, aprendeu um pouco do método SFAIR, existe a chance de você aprender de forma mais intensa e aprofundada sobre a redação em meu curso completo. RQA 28.
Redação que aprova em 28 dias, ou o seu dinheiro de volta. Isso aqui, ó, é isso mesmo, é sem firula, sem letra miúda. Aqui é preto no branco, temos o amarelo também. Deixa eu explicar melhor para você. Eu tenho um treinamento chamado RQA 28. Em 28 dias quero preparar você para que você consiga construir uma redação que seja aprovada no concurso dos seus sonhos. Então, veja como funcionará o RQA 28. Veja só aqui no meu mapa mental como será o RQA 28. Dia 1, você escreveu. Hoje você vai entender o que é o RQA 28, assistir ao módulo 1. Dia 2, assistir ao curso básico. O curso é básico por quê? Porque eu gostaria muito de saber como que é a sua redação antes de você ter acesso ao material completo. Porque aí eu vou conseguir avaliar como você está escrevendo hoje e saber o que você precisa para melhorar. Escrever, dia 3, você vai escrever sua primeira redação. Preste atenção. No dia 4, você vai escanear a redação e enviar ela para mim. Pode ser através do meu WhatsApp. Você terá acesso, até daqui a pouco também, se você quiser tirar alguma dúvida, você já terá acesso. Dia 5 até o dia 11, você vai assistir todo o curso completo do método SFAIR. Ok? Até o dia 12, você vai receber a sua primeira avaliação da redação. Vou mandar ela para você com detalhes em áudio e também explicando. Aqui com o meu tablet eu consigo marcar para você. Dia 13 até o dia 15, depois que você recebeu a avaliação, do 13º dia até o 15º dia, não é dia 15, tá? 13º dia até o 15º dia, você vai escrever a sua segunda redação. No 16º dia, você vai escanear e enviar a sua segunda redação para mim. Até o 23º dia, você vai receber a avaliação da sua segunda redação. E até o 28º dia, você terá a possibilidade de tirar dúvidas sobre a sua redação. E até o 30º dia, você terá, após ter passado por tudo isso, ter recebido as 2 correções, você ainda, se não tiver aprendido, se não tiver pegado a técnica, você pode pedir seu dinheiro de volta. Sim, pode pedir seu dinheiro de volta, está escrito aqui e, é claro, é óbvio que eu vou cumprir com a minha palavra. Então, voltando aqui, depois de ter explicado isso, agora você deve estar se perguntando, ou não, quanto custará esse curso com todo esse conteúdo e assessoria? Antes, eu gostaria de perguntar algumas coisas a você. Qual que é o valor da sua aprovação? Qual que é o valor de passar em um concurso público para você? Eu sei o quanto fez diferença na minha vida. Estabilidade, retorno financeiro, mostrar que é capaz de ser o que você sonha. Bom, eu não ficarei em relação para o preço, não falarei que ele poderia ser X e apenas hoje estará por Y. Não. O preço real hoje para você é de isso mesmo. Hoje você poderá participar do RQA 28 por apenas 12 parcelas de R$ 19,90 ou pelo valor de R$ 197 em parcela única. Ô, gente, isso aqui na calculadora por dia vai dar, olha só, eu vou dividir 197 dividido por 365 dias. Olha que você deve chegar. Vai dar 53 centavos, algumas coisinhas e tal. Olha aqui. Olha aí, gente. Poxa, gente. Poxa, R$ 197. E ainda, daqui 30 dias você poderá pedir seu dinheiro de volta caso você não tenha gostado, não tenha aprendido. E ainda com 2 redações. Mas não é redação, não é correção assim. Não, você vai vir uma correção que terá análise do que você fez e análise e áudios para você, né? Saber o que fez, o que melhorar. Lembrando novamente que confio tanto na qualidade desse método que você está prestes a adquirir, que vou retirar qualquer responsabilidade de você e passá-la para mim. Meu maior objetivo é que você tenha resultados positivos e consiga ter um grande sucesso. Se por algum momento, novamente, você achar que esse método não tem ajudado você em nada, se você achar que não valeu a pena ou não tenha conseguido nenhum aprendizado, eu devolvo 100% do seu dinheiro, tá bom? Você tem 30 dias ainda para pensar, depois de ter acesso ao curso.
Você tem 30 dias para testar o método, receber as minhas correções e, se caso não gostar, devolvo todo o seu dinheiro. Basta me enviar um e-mail para contato@portugueseficiente.com.br ou, o mais fácil, entrar em contato pelo telefone, que é o WhatsApp também. Se você quiser entrar em contato agora, eu te respondo. 37, código 98804-3427. Lembrando que através desse WhatsApp você conversará comigo e poderá retirar qualquer dúvida referente ao curso. Se você quer construir redações mesmo sem ter o domínio do tema proposto e ser aprovado no concurso dos seus sonhos, o momento de participar do RQA 28 é agora. Um forte abraço, qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp e é isso aí, professor Matheus Oliveira.